Alguém já ouviu falar da parábola do menino e o lobo? Tem um vilarejo, tem lá as ovelhinhas do vilarejo e tal, todo mundo, os vizinhos se falam, ó, beleza. Aí tem um menino muito serelepe. Eu vou chamar o nome do menino de Jairzinho. Aí o Jairzinho vai pra ficar zoando a galera, né? Chega assim, final da tarde, olha o lobo! Olha o lobo! Olha, tem o lobo aí, tá vindo aí o lobo aí! Todo mundo, ah! A galera, meu, vai, tranca as ovelhas, corre, sai de casa, pega os cajados, vão lá ficar se preparando pra enfrentar os lobos, pega seus cães de caça e tal. Nada, não vem o lobo. Isso aí, só cuidado que esse lobo é vermelho, aí, ok, é viado esse lobo. Dia seguinte, todo mundo lá, vida normal, pô, Jairzinho, não faz essa, tal. Olha o lobo! Olha lá o lobo, pô, lobo gay aí, pô, lobo comunista! Comunista! Lobo! Beleza, a galera vai lá, corre, puta pandemônio, não acontece nada. Pô, Jairzinho, mas que saco, tal. Eu avisei que era o lobo aí, cuidado, parecia ser o lobo aí. Cuidado aí, pô, comunista. Terceiro dia, mesma coisa. Jairzinho vai lá e apronta essa. A galera fica de saco cheio, viu que lobo nenhum vem. Lá o Jairzinho cansa da brincadeira, porque o amigo dele, Alexandre, falou, pô, Jairzinho, vamos, vai jogar outra coisa, vai se arrumar. Foi fazer outra coisa, sabe o que aconteceu? Deu uma semana, apareceu um lobo, ninguém se preparou pra nada porque não acreditava, e o lobo foi lá e comeu as ovelhas de todo mundo. O que eu quero dizer? Vamos lá. Ficaram falando durante todo o governo Bolsonaro, especialmente no fim do ano passado, que se eu não ganhar a eleição, o Brasil vai virar uma Venezuela. Uma Venezuela! O PT voltou, virou Venezuela. Acabou a democracia no nosso país. Olha só, falar que o Brasil vai virar uma Venezuela é uma aposta um tanto quanto ousada. O PT esteve 13 anos no poder. Não tô falando que não faltou intenção nem vontade do PT. Mas o Brasil é um país um pouco mais complexo, um pouco mais importante, com uma divisão federativa um tanto quanto mais sólida do que a Venezuela, tá? O Brasil não é a Venezuela. Isso precisa ser colocado aqui. O PT não tem controle das Forças Armadas. Existem inúmeras razões e argumentos que o próprio PT já colocou para nunca ter conseguido dar um golpe aqui. Outra coisa é falar que você ia fazer uma série de reformas econômicas que iria nos argentinizar e nos venezuelizar. Quem disse isso foi o senhor Paulo Guedes numa entrevista para aquele primo rico. Então, o sujeito, não tô falando que é uma pessoa débil, tô falando uma pessoa que investe na bolsa. Viu um ministro da Fazenda sendo entrevistado pelo investidor primo rico, que é outro fala barato. E o primo rico vai lá, não, é isso aí, pô, o Brasil vai virar 6 meses vira Argentina, em 1 ano vira Venezuela. As pessoas acreditam. E as pessoas foram levadas a crer que bastava entrar qualquer adversário do Bolsonaro, especialmente o Lula, no lugar, que o Brasil iria virar uma Venezuela. E nós falamos desde o começo, olha só, o Brasil não vai virar uma Venezuela, e tão logo o tempo passe, a própria militância bolsonarista vai perceber que existe uma diferença muito grande entre o discurso e a realidade. Porque o bolsonarista foi levado a crer, e por isso que ele foi pra frente de um quartel. Entenda a cabeça do bolsonarista. Pô, o Lula ganhou, obviamente ele ganhou roubado, porque as urnas foram fraudadas de acordo com o que o Bolsonaro vendeu, e logo, pô, esse cara só vai me transformar numa pessoa que vai comer meu cachorro. Tanto que tinham pessoas, até viralizou uma moça que falava que ela ia ter que comer o cachorro dela e tal. Então as pessoas passaram a crer que aquilo ia virar uma Venezuela em pouco tempo. As pessoas vão pra frente do quartel e pedem ajuda desesperada para as Forças Armadas, porque entendam o coraçãozinho delas. Não é só que elas amavam o Bolsonaro. Muitas delas estavam lá amando o Bolsonaro, mas muitas achavam que elas iam virar, vamos dizer, vítimas de um regime comunista. O PT entra, e o PT, não é otário, e 2, o Brasil não é, vamos dizer, a Venezuela. Tampouco a Argentina. O PT entra e você tem problemas de tentativa de censura aqui, tem esse pacote da democracia que passa do ponto em vários elementos, você tem alguns parlamentares caindo, você teve um projeto de lei que passou no governo Bolsonaro e foi sancionado no governo Lula, que envolve censura de humoristas, sim, mas você não teve uma venezuelização. Pelo contrário, você está tendo um processo deflacionário que não é mérito do Lula. Você também não teve, vamos dizer, o Lula dando um golpe e o Brasil virando uma Venezuela. Você tem preocupações democráticas por conta do PT que são legítimas e que a gente vai ter que enfrentar. Mas essas preocupações são de natureza diferente e são de intensidade diferente do que as pessoas imaginaram. E aí o que acontece? O cidadão que estava achando que o Brasil ia virar uma Venezuela e se preparou para fazer uma oposição assim, vou me matar contra o PT, ele está se deparando com o PT 6, 7 tons abaixo do que ele imaginava. Aí sabe o que esse cara faz? Ele se desengaja. E aí quando ele se desengaja, aí o PT começa a agir. É isso que aconteceu nas últimas 4 semanas. O PT percebeu que a estratégia de subir o tom estava ruim, então tira a Janja de cena, tira o Silvio Almeida de cena. Lula, para de ficar falando de Rússia e China. Foca em passar uma reforma aqui e ali. O que acontece? O PT faz isso.
os mercados que são prostitutas, e é da natureza deles ser assim, começam a gostar do Lula, começam a elogiar o Haddad, as coisas acalmam, e os deputados bolsonaristas que falaram que não ia deixar o Brasil virar uma Venezuela, não tem o que falar, não tem o que tratar, porque eles mantiveram as pessoas num nível de neurose tão grande, acreditando nas mentiras que eles falavam, que agora as pessoas já não acreditam em mais nada. E aí o que o PT faz, que o PT é inteligente? Aí o PT vai na maciota, aí ele volta. Ó, a agenda voltou a mexer na questão das armas, quando não precisava, porque já tinha derrubado o decreto. Veio com o tal do pacote da democracia, que tem pendor autoritário sim, se aproveitando do erro de bolsonaristas que vão lá e começam a querer brigar com o Alexandre de Moraes no avião. Aliás, tem um vídeo do Nando Moura maravilhoso sobre Alexandre de Moraes, maravilhoso, assistam. E aí, o que eu falo pra você que está nos assistindo é a parábola do lobo. Ficaram lá, olha a Venezuela, olha a Venezuela, olha a Venezuela. Não tinha Venezuela, porque não vai virar, não é assim que funciona. Aí você é enganado, é trouxa, vai preso, fica na frente do quartel, as pessoas acham que vai acontecer um monte de coisa, e aí as pessoas depois, elas se desengajam. Ela desengajou, baixou o engajamento foi lá pra baixo. As pessoas pararam de se preocupar com política, e aí o PT age. Não transformando uma Venezuela, mas reduzindo ainda mais o escopo de atuação da oposição. Então, repare, Sleeping Giants voltou a atacar a PAN. Eles estavam focados no projeto da censura, voltaram a atacar a PAN a coisa de um mês e pouco, e não fosse o MBL, provavelmente, talvez a PAN estava em maus lençóis, que eles estavam armancando todos os anunciantes da PAN. Ia deixar de existir o único veículo televisivo de oposição. Você vai enfrentar o PT em lutas que não vão só tão cataclísmicas. Por exemplo, o PT vai vir com um projeto de, sei lá, de mudar o nome de Brasília pra Caracas. Ele vai entrar um projeto de lei pra obrigar você a comer seu cachorro. Não, ele vai entrar com um projeto de lei fazendo com que, sei lá, todos os bandidos precisam ser soltos. Não vai haver isso, sacou? Esses projetos não vão existir. Essa lenda que o bolsonarista joga pra cima do público, pra manter o público engajado, dando like, votando nele, e aí quando você denuncia, esse cara tá exagerando. Ele fala, viu, é comunista. Comunista, entendeu? Esse cara é comunista. Esse cara, se ele não concorda comigo, então é comunista. Deu nisso. Então as pessoas perderam a sensibilidade pra reagir aos problemas, e aí dá nisso. Então estamos vivendo nesse exato momento uma queda em audiência em todos os veículos midiáticos da oposição. Estamos vivendo um momento em que o PT vence várias batalhas pontuais e que o PT começa a jogar um jogo mais light do ponto de vista político e até midiático e de conflito, e aí ele percebe que fazendo isso o adversário não sabe como enfrentá-lo. Eis o problema de quem fica brincando de gritar lobo quando não tem lobo nenhum. Você tem que apontar a ameaça real e derrotar a ameaça real. Gritar lobo pra não aparecer lobo nenhum e você ainda apanhar do lobo imaginário, aí é coisa de otário. E é isso que tá acontecendo com a direita. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.